Começamos mais um programa Contra a Capa, que você já sabe, é esse nosso encontro semanal, sempre aqui conversando com escritores e escritoras mineiros ou que tem uma forte ligação com Minas Gerais para poder falar sobre a sua obra, sobre a sua vida, sobre curiosidades, para a gente poder estar aqui juntos falando daquilo que é tão gostoso, que é literatura. Hoje nós recebemos aqui no nosso estúdio a Renata Feldman. Renata, olha, eu não tenho nem como expressar em palavras, então vou tentar. Da alegria de ter você aqui com a gente, pela sua leveza, pelo seu carisma e pelo seu trabalho. Então, para mim é uma alegria muito grande de receber você nesse estúdio. Ô, tio Flávio, muito obrigada. É uma emoção, uma alegria para mim muito grande. Muito obrigada pelo convite. A gente já começa se emocionando, né? É emoção, traz a caixa de lenço. Trabalho lindo você tem feito, é uma honra estar aqui com vocês. A gente, às vezes, acompanha as pessoas pelas redes sociais, encontra pouco, mas sabe da importância que as pessoas têm no dia a dia, naquilo que elas fazem. E é tão maravilhoso saber que essas pessoas também conseguem colocar em palavras, em livros, algo que nos permita levar para onde quer que a gente vá. E isso é o caso dos escritores, né? A gente consegue colocar numa bagagem, numa mochila, em uma viagem que a gente faça, aquilo que aquela pessoa pensa, aquilo que a visão daquela pessoa. Então o livro nos permite fazer isso. E hoje nós vamos falar sobre esses livros que a Renata tem escrito e sobre os temas que ela tem abordado. Mas antes disso, as pessoas que estão nos ouvindo ou estão nos assistindo sempre perguntam, mas como que a gente pode ver de novo ou ouvir de novo? Então, nos acompanhe sempre pelo portal Hoje em Dia. Então, lá no portal Hoje em Dia, toda quinta-feira, 19 horas, um novo programa com um novo entrevistado, mas também no mesmo dia, quinta-feira, 19 horas, a gente está na TV Promove, que é o canal 12 da Claro TV. Estamos também na Rádio Web Hoje em Dia e nas rádios Alvorada FM, Difusora AM de Salinas, Gorutubana de Janaúba e na Rádio Cidade FM de Corinto e também na Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Agora, para ouvir qualquer dia, para assistir qualquer dia, lá no YouTube, Jornal Hoje em Dia BH. A Renata Feldman, ela é psicóloga, escritora, professora universitária, palestrante, psicoterapeuta humanista, com foco nas relações afetivas. Ela tem como primeira formação o curso de comunicação social. Olha, já até falei com ela que eu fiz comunicação social e tenho uma vontade muito grande de fazer psicologia. Não desisti ainda, mas deve ser maravilhoso você trabalhar com essas duas ciências, né? Tem também um mestrado na área de psicologia na PUC, com pesquisa intitulada As Várias Faces da Mãe Contemporânea. Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais sobre outras partes do seu currículo, mas me fala um pouquinho sobre essa questão aqui da mãe contemporânea. Por que você foi para esse lado? Ai, eu amo essa temática da maternidade, sempre amei, sempre quis ser mãe, sou mãe do Léo e da Bela. E eu comecei na minha travessia clínica, que é também um lugar que eu sempre quis, tio Flávio, atendendo muitas mulheres, né? Os homens ainda correm um pouquinho da terapia. As pessoas têm... A gente tem aquela questão ainda de pensar uma terapia como coisa de pessoas loucas, sim, né? E que se for sim, também não tem problema nenhum. Mas a gente tem que quebrar essas culturas, né? Sim, eu até fiz um texto que chama Quem Faz Terapia Não É Doido, para desmistificar isso. Uhum. Mas os homens estão mudando, eles têm chegado também. Mas eu sempre recebi muitas mulheres, mães também, mas com esse dilema da maternidade e uma angústia muito grande em ser mãe. Aquelas que ainda não eram e queriam ser, aquelas que já eram e que estavam às voltas com as agruras, as dores e as delícias da maternidade. Muito sofrimento, muita ansiedade, a babá, o casamento, o marido, a ajuda, a escolinha. O crescimento do menino, será que eu estou dando certo? Será que não estou fazendo certo? Sim. Tem a mudança das fases da criança, né? Sim. Deixa de ser criança, passa a ser adolescente. A mãe que era lá colocada no pedestal já não é colocada mais, porque tem outras mães, né? E isso deve ser uma dor muito grande, né? Muito, essa coisa da mãe heroína, né? Então,
Eu comecei a escrever sobre isso. Eu tenho um blog desde 2009. Ah, pois é. Qual que é o blog? Começou assim, renatafeldman.com.br. Aham. E aí é um cabeçalho, né? Pausa para pensar na vida, né? Vida que é feita de amores e dores, encontros e desencontros, partidas, chegadas. A vida que cabe num blog, né? E que cabe nela mesma. E eu comecei a escrever também muitos textos mais poéticos, emotivos sobre a maternidade, falando que a mãe não é perfeita, né? Que a mãe também borra a maquiagem, quebra o salto, faz reuniões extraordinárias com Deus. Mães de carne e osso, esse é um título de um dos textos que foi parar num dos livros. Então, com isso eu falei, eu preciso estudar isso, né? Deixa eu ir para o mestrado para estudar essa mãe. E foi assim, eu entrevistei várias mulheres, a maioria delas mãe. Você já era mãe? Eu já era mãe. Já, eu já né? era. Então, filhos pequenos. E foi uma delícia, assim, né? Perceber que há uma pluralidade que envolve essa mãe, que essa mãe não precisa ser perfeita, né? Que ela faz o que ela dá conta. Pois é, tem essa questão da mãe guerreira, né? Pois é. Não é muito pesado esse mãe guerreira? É, porque essas mães guerreiras estão cansadas, né? De guerrear contra o quê? Que parece que contra tem que ficar com a armadura, com a lança, com o escudo o tempo todo, não pode cair, né? As mães estão exaustas, tio Flávio, porque eu detectei na minha pesquisa que elas têm muita culpa. Mãe e culpa andam juntas. Então, tudo que dá certo com o menino é culpa delas e tudo que dá errado também. Elas estão, assim, esgotadas, exaustão total e dedicação total ao filho. Então, isso vai pesando, né? Então, elas precisam chorar isso, elas precisam lembrar que elas também são filhas de Deus, né? Eu lembro de uma palestra que fui dar para pais, aí um pai chegou para mim e falou assim, porque o filho dela era filho dele também, e eu já sabia disso, mas nessa questão de deixar a responsabilidade da criação da criança, né? Porque o pai é o caçador, ele vai trabalhar, traz a comida, e ela é que é a mãe. E esse filho dela é justamente isso que você falou. Qualquer erro que se tenha, foi a mãe que não educou. Sim. E eu estava um dia pegando um texto de um a gente tem um trabalho com presídios, e o rapaz estava escrevendo sobre a questão da mãe. O pai abandonou, tal. E quando ele estava descrevendo a mãe, eu comecei a pensar, olha só, eu já estou no social há muito tempo. Eu comecei a pensar assim, poxa, que mãe é essa? E eu nunca, nesse texto que ele falava o que a mãe fazia, eu coloquei também a responsabilidade no pai. Porque o pai abandonou, o pai nunca esteve presente e eu coloquei toda a responsabilidade dele ter parado mentalmente no presídio para a mãe. A sociedade cobra muito da mãe, né? A culpa é da mãe, né? Tudo recai muito, justamente por essa visão, né? Muito lá de trás, né? Do homem provedor que sai à caça, né? E da mulher que fica em casa cuidando dos filhos. Mas isso mudou, né? As mulheres estão no mercado de trabalho e sofrendo com isso também. Também. Muitas mulheres congelando os óvulos, né? Adiando isso, porque a realização profissional também tem brilhado os olhos delas. E tem que brilhar mesmo, né? Sim. Porque são outros caminhos que podem ser trilhados e que podem fazer as pessoas felizes. Sim. E tristes também, porque a gente nem fala, a gente só tem que ser feliz, né? Tem que ser triste também, porque vai ter momentos de tristeza. Agora falando em trilhar novos caminhos e falando dessa questão da maternidade, você atende no consultório com a sua mãe? A minha mãe é minha mestra. Clara Feldman. Clara é minha mestra, aprendi tudo com ela. E a gente sempre trabalhou no mesmo prédio, né? Eu consegui uma sala embaixo dela, então, aliás, em cima. Eu brincava com ela no início da carreira. É o cordão umbilical? Pois é, vertical. Eu falava, mãe, ó, qualquer sufoco eu vou dar 3 toquinhos no chão, você me socorre. Então, assim, eu sempre tive muita supervisão dela, natural, a gente sempre conversou muito, né? E vai fazer 7 anos, a gente... já havia uma formalização de uma sociedade, eu e ela, né? Mas aí a gente resolveu criar uma clínica, a FELD, uma clínica de psicologia, expandindo o atendimento. Então, eu não atendo criança, nem ela, então a clínica atende. Atendimento aos sábados, eu também não atendo, nem ela. Profissionais dispostos a atender, com valores mais acessíveis e flexibilizados sempre que necessário. E aí temos uma equipe hoje, a gente coordena outros profissionais, é muito bonito o trabalho. Que legal, que legal. Agora, como que foi a entrada, então, você já tinha o blog, mas como foi a entrada na literatura? Pois é, veio do blog.
As pessoas te cobraram também? Porque assim, tem muita gente que escreve em blogs e as pessoas falam, mas você podia colocar esses textos num livro. Teve disso ou não? Não, eu tinha essa vontade, eu te confesso. Assim, o blog foi uma ideia do meu marido. Meu marido sempre me encheu de boas ideias. Algumas eu falava, não, nada a ver. E depois eu falava, tem fundamento. E o blog foi numa época em que os blogs estavam bombando. Hoje não muito mais. Tinha um blog da Cris Paz, né? Que era a Cris Guerra, uma querida que tá. Né? Ela fez a orelha contra a capa do meu livro, do Caso de Amor. Era uma coisa, estava eclodindo, né? E aí meu marido falou, faz um blog para você escrever. E eu, não. E eu já escrevia, né? Nos meus rascunhos, meus cadernos, sempre escrevi muito, adorava. E aí eu fui amadurecendo a ideia e tive a coragem. Falei, vamos colocar os meus textos para o mundo. E aí conheci um querido que infelizmente não está mais aqui com a gente, que é o Paulinho César Coelho. Você deve conhecer, conheço. Né? Ele dava aula comigo na faculdade, na Estácio, e a gente se encontrou nos corredores e a gente ficou amigo. E ele tinha um blog na época, ele tinha um câncer nos rins e ele criou um blog falando do Valente. Ele chamava o rim dele de Valente, um dos rins. E aí ele lia e acompanhava meu blog e um dia ele falou, te apresentei para uma editora e seu blog tem que virar livro. E eu acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida. E ele me apresentou para o Marcelo Xavier, também escritor, né, gente, querido, olha só. o Álvaro, da editora Asa de Papel. E aí do blog vieram os textos, a gente fez uma seleção. Mas você também só anda bem acompanhada, Você né? viu que sorte a minha? Muita sorte. Olha, vai falando aí, o que é isso? Foi uma alegria. E aí a gente selecionou os textos do blog que tinham cara de livro, né? Dividi entre prosa e verso, porque sempre escrevi poesia também. E assim foi. E aí surgiu, então, foi justamente Amor em Pedaços. O Amor em Pedaços, que é esse aqui. Sim, com alguns textos inéditos que não estão no blog, mas a maioria do blog. Aí eu fiquei tão encantada, tio Flávio, foi uma realização, assim, foi um filho, né, que nasceu. Mas é assim mesmo. E aí um ano depois eu estava lançando o Refúgio, que também com textos do blog, que não entraram no Amor em Pedaços, mas já com mais textos inéditos, também prosa e verso, mas já alguns contos. E tem um conto aí que parece que já seria um prenúncio do Caso de Amor, que se chama Terapia de Casal, um conto em coautoria com a minha mãe, um casal que ela atendia e que aconteceu uma coisa muito surpreendente na sessão deles. E eu falei, mãe, eu tenho que escrever. Me ajuda, eu preciso, a mão coça, né? Então foi assim. Esses dois aqui que você fez então, o primeiro o Amor em Pedaços e depois o Refúgio. Quais são as histórias, qual que é o fio condutor dos dois? Tem muito amor, casamento, relacionamento e maternidade também. Hoje você está mais dedicada a essa questão dos casais ou não? Eu atendo de tudo, né? As questões existenciais, né? Eu sou uma terapeuta humanista, existencial fenomenológica. Então me fala, o que é isso? Olhos nos olhos, né? Assim, eu vou te dar esse exemplo na prática, porque as pessoas conhecem muito da psicanálise, né? E tem o divã como referência. Apesar de eu também ter um divã no consultório, porque tem alguns exercícios de relaxamento e algumas pessoas gostam de fazer a sessão deitadas no divã. Com a diferença que eu olho para elas, tem esse contato visual. Então, a pessoa me traz as suas dores, seja em que área for, né? Tem muitas questões amorosas que vêm, questões de maternidade, questões profissionais também, familiares demais. Eu costumo dizer que tudo acaba e começa em pai e mãe. Nossa, então, com certeza também. Eu acabei, assim, indo muito para esse lado sistêmico também, né? Porque toda pessoa que entra na minha sala traz junto pai e mãe. Não um fragmentozinho não, né? Não se trata só aquele fragmentozinho. Eu tenho um carinho, assim, muitas vezes eu falo com o meu cliente, olha, você quer chamar sua mãe aqui? Vamos chamar? Você me autoriza? E a gente faz sessões, às vezes, em conjunto, assim, sessões lindas, né? Porque não dá para desvincular esse filho, desse pai, dessa mãe. Né? Agora, falando isso aí, a gente vai entrar nos casos de amor, porque falar de amor é sempre muito bom, mas a gente não pode deixar de falar de dor também, né? A gente, às vezes, lógico, ninguém quer sofrer, ninguém quer passar por processos de perdas, mas a gente vai sofrer e a gente vai perder, né? A gente vai perder, às vezes, fisicamente, mobilidade, vai perder pessoas que a gente ama.
A gente fala muito pouco sobre dores, né? A gente vê muito dores, a gente lê nas manchetes dores dos outros, mas a gente esconde a discussão sobre dores. Sim, e especialmente nessa nossa época atual, né, tio Flávio? Em que você vai para o Instagram, gente, eu adoro o Instagram, eu acho que tem coisas belíssimas ali, eu Sim, mesma a gente aprende uso, muita coisa. Né? Quantas conexões a gente faz, maravilhosas, né? Mas, assim, tem muita felicidade de isopor no Instagram. Felicidade né? cenográfica. Eu tenho uma cliente que chegou um dia e falou assim, ai, tô muito mal, terminei com meu namorado, mas antes de eu chorar tudo, eu passei uma maquiagem, eu fui lá pro Instagram e eu fiz uma selfie, eu tava linda, maravilhosa. Depois eu chorei, borrei a maquiagem e tá tudo certo. Então tem uma espetacularização do eu, né? E as pessoas se agarram à felicidade como se não pudessem chorar. Outro dia meu pai estava lá em casa, a gente conversando sobre uma questão difícil de família, e eu me emocionei, né? E peguei guardanapo do café da manhã. Ele não chora. Pai, não chora. A gente chora aqui, não tem problema chorar, né? O livro da Cris Paz também, maravilhoso, né? Do menino que engoliu o choro. Ela veio aqui conversar com a gente, eu dei uma palestra com ela e eu falei um assunto sobre isso. E ela falou, eu escrevi um livro sobre esse assunto, que é da gente ficar engolindo numa cultura que fala que o homem não chora, né? E ainda tem essa questão de uma cultura que fala que a mulher sempre tem que ser forte. E ela não é sempre que tem que ser forte. O pilar da casa, né? Assim. Parece que você, assim, quando você enfraquece ou quando você passa por um processo em que a fraqueza, né, existe, você errou, você falhou como mulher, né? Menino não chora e mulher tem que ser forte, não pode, né? É só um cisco, um resfriado que eu peguei, né? Olha, você acredita que tem pessoas no consultório que a caixa de lenço eu deixo linda, maravilhosa, assim, ela é linda de tecido, com perolinha, ela é um aconchego, com papel saindo, assim, quase que um convite. E as pessoas, elas falam assim, não precisa não. As pessoas falam, ai, desculpa, eu tô chorando. Eu falo, ai, que bom que você tá chorando, né? Que bom. Eu tive esse problema uma vez quando eu fui dar uma entrevista pro Renato Franco, que é da Rede Minas, e aí ele me perguntou sobre uma coisa, numa entrevista, imagina. Ele me perguntou sobre moradores de rua, e aí eu fui dar uma resposta e eu me emocionei. E eu falei, nossa, desculpa, né? Eu acho que com a idade, a gente joga pra velhice, né? Que não é certo. Com a idade, a gente fica mais sensível. Ele falou, não, a gente fica mais humano. E perder a humanidade, a gente não pode perder essa humanidade. E eu acho que a gente está, às vezes, por muitas cobranças das redes sociais, de parecer bem o tempo todo, de não admitir fragilidades, a gente está tornando muito plástico, né? Eu estou me sentindo, às vezes, um boneco de cera, que tem que ficar, foi registrado sorrindo, né? Um robô. Um robô. Né? E não é isso que a gente tem que ser. A gente tem que ser de carne e osso, né? Tem que ser humanos. É quase como se fôssemos todos Alexas. Alexa, não chora! Né? Desliga, Alexa. Desliga, enxuga a lágrima. Tá sofrendo, desliga. E não tem gente, tem que saber lidar com as situações. Eu falo muito, gente, chorar é dar um banhozinho, é banho de alma. A gente precisa desse banho, a gente precisa lubrificar nossos canais lacrimais, né? Então, assim, amor rima com dor. E Dostoiévski já dizia, né? O sofrimento é inerente à condição humana. Sim, não tem como. A alegria faz parte, mas a tristeza faz também, e ela precisa ser acolhida, né? Mas é aí que o amor dói, né? Pois é, e aí me fala do amor. O que é o amor? Ai, é tão difícil. Porque você conta Casos de Amor, que é o seu novo livro, recentemente lançado. O amor é muito amplo, né? O que é o amor? Eu até falo isso aqui, tio Flávio, assim, foi na pinta. Eu falo que o amor ele é muito difícil de definir e fácil de sentir. Né? É uma questão muito de sentimento mesmo, que às vezes não dá para explicar. E eu falo isso aqui na abertura, eu falo que o amor pulsa. E no finalzinho eu falo, ei-lo então, muito prazer. O amor dos poetas, filósofos, cientistas. Amor de gente de carne e osso, com o coração batendo aí no meio do peito, oxigenando tudo, explicando tudo, sem muitas vezes se fazer entender. Então, aí, chamando para essa conversa Clarice Lispector, né? Não se preocupe em entender, né? Viver ultrapassa todo e qualquer entendimento. Tem horas que a gente não vai entender nada do amor. Aquela pessoa que chegou ali toda, assim, derretida para você e, de repente, vai fechar a cara e vai embora e vai bater a porta. E eu escuto tanto isso.
E as pessoas ficam querendo entender, porque somos seres pensantes também, né? E a dor, ela é visceral, assim, não tem comparação, a sua dor é a sua dor, a minha não tem métrica. Não tem medida, não tem... Mas como dói esse danado desse amor, né? Eu lembro o Byung-Chul Han falando sobre essa questão de uma sociedade que está aprendendo a anestesiar as dores. Ele tem um livro chamado Sociedade Paliativa. E porque a gente está usando, eu não vou falar o nome de medicamento, mas a gente está usando os medicamentos para poder aliviar uma dor, de uma tensão, de uma desilusão, e acaba que a gente vai se viciando nesses medicamentos. Então veio a desilusão, o medicamento. Ou cachaça, né? Cachaça aqui, os vícios. Sim. Então a gente vai buscando esses subterfúgios e nunca olhando de frente para a dor, né? E eu vejo nos trabalhos voluntários que também há uma necessidade muito grande de amor. Teve gente que parece que, você falou de família, por isso que eu falei que com certeza muitas das coisas vêm da família, falta aquela vivência de amor em casa e como que isso, desculpe o termo aqui, vai atropelando toda uma vida, sabe? Então, quando você fala de casos de amor, o amor a gente pensa naquele coraçãozinho, né? Mas para os egípcios o coração significava consciência. Tem tanta coisa nessa palavra, tem tanta coisa nesse título do seu livro. O que você quis trabalhar aqui? Olha, o amor desde sempre é algo que me toca muito, né? Assim, uma pessoa, uma psicóloga lá da minha equipe, eu saí com ela no Amigo Oculto, ela saiu comigo e ela me deu algo, ela falou, para uma pessoa que eu olho para ela eu vejo amor. Então eu acho que eu realmente tenho um apreço muito grande pelo amor, e um amor profundo. O amor é muito caro para nós. Infelizmente ele está sendo muito banalizado, eu tenho visto isso, né? O sexo sendo banalizado, o amor, as relações, né? Então, assim, a começar pelo nome do meu primeiro livro, que é Amor em Pedaços, né? Eu ainda pensei, nossa, eu vou repetir. Mas não tem problema. Quanto mais a gente falar de amor, melhor. E eu comecei a ver, né? Assim, eu amo atender. Cada pessoa que entra é muito querida para mim. Eu tenho uma preciosidade olhar para qualquer questão que venha. Algumas demandas eu não atendo. Esquizofrenia, saúde mental, eu deixo para os colegas que são mais especializados nisso. Mas as neuroses do dia a dia, né? As pessoas como elas são e com a dor que elas trazem. Mas eu confesso que eu sempre gostei muito de atender pessoas que trazem assuntos sobre o amor, sempre. A minha mãe escreveu o prefácio do Amor em Pedaços e ela me relembra algo da minha adolescência. A Renatinha, né, adolescente, era aquela que entrava para o quarto, colocava um disco de vinil, né, na vitrola e chorava, e aquelas músicas mais tristes, e chorava e pegava o caderno e escrevia poesia. Era a minha fossa. E eu falava muito sobre o amor, isso já me tocava muito. E aí, né, eu acho que a gente acaba criando uma ressonância com o que a gente gosta e começou a chegar muita gente para mim trazendo as questões de amor. Depois foram chegando casais, que eu adoro atender também. Mas muitos adolescentes também, né, com seus conflitos, quem eu sou, para onde que eu vou. E aí eu comecei a ficar muito assim tocada, sempre fico muito com os casos de amor, mas alguns muito impressionantes. E assim, eu brinco muito, gente, a minha mão coça, eu tenho que escrever. Tragédia de Brumadinho, coçou, eu falei, eu preciso escrever. Eu tenho muitos textos sobre a morte, também essas mortes abruptas, repentinas. Eu tenho um texto no blog que chama Reunião Extraordinária com Deus. Que eu falo, Deus, vamos combinar aqui. Vamos fazer novas cláusulas do nosso contrato aqui na Terra, né? Dá pra gente morrer aos 99 anos, feito passarinho, por favor. Nossa! Né? Feliz da vida. Mas eu fui vendo casos que eu falava, gente, eu ouvia e via o filme passando à minha frente. E eu pensava, gente, eu preciso escrever isso, né? Como algumas temáticas mais amplas da existência, morte, tragédias, eu ia escrevendo. E eu fui percebendo que pelo meu blog, as pessoas, o blog ele é muito terapêutico. Então, às vezes, ao final de uma sessão, eu falava, olha, lê um texto meu, um post no blog, que eu acho que vai te ajudar. Então, a proposta é essa. Né? Dá para fazer essa reflexão ali com base naquilo que está escrito. Porque a leitura é um outro momento também, né? Porque assim, você está diante, nós estamos aqui, um em frente ao outro.
Mas aí na leitura é na minha intimidade, né? É no meu momento. Seu momento. E aí você vai interagir com aquilo que está escrito de uma determinada maneira. Exato. E é realmente um complemento. A gente está falando de livros, que é bom trocar livros, né? Sim. Você me deu o seu, eu te dou o meu. Como que isso nos enriquece? E faz a gente também criar novas trilhas, né? Para que a gente possa perceber aquilo que está aí diante da gente de maneiras diferentes. Exatamente. Então, essa interface, né? Assim, a terapia continua depois da sessão. Né? Muito bom. As pessoas foram lendo, e aí eu falei, gente, e aí os livros também vieram com essa função muito terapêutica, porque as pessoas se identificam nos textos e os textos ajudam, são livros muito terapêuticos. E eu vi tantos casos de amor, assim, alguns engraçados, outros, assim, de admirar, né, como que o amor dura, né? Nessa efêmera vida que a gente está vivendo, de felicidade e de isopor, a era do delete, do cancela, não quero mais, bloqueia. Tem amores que permanecem, que lindeza. Eu preciso escrever sobre isso, porque eu preciso dar às pessoas a esperança de que é possível viver um amor. Porque parece que está tudo ruindo, né? Parece que a humanidade não tem jeito mais. Exato. E aí a gente está no momento em que vão desistir de tudo. E essa angústia vai impactar todos nós. A gente estava falando aí de depressão. Hoje até religiosos que se dão ao direito de falar, olha, estou em depressão, porque falta de Deus, já vem aquela cobrança de fora. Eu até brinco às vezes nas palestras, olha, isso eu vi em algum lugar, dizem que as sacolas de plástico vivem 400 anos, né? Ficam por aí 400 anos, é porque elas às vezes nunca se preocuparam com os outros, né? Exatamente, nem com as tartarugas. Tadinhas das tartarugas. A gente às vezes se preocupa muito com a opinião do outro, né? E acaba esquecendo o amor próprio. Você fala de amor próprio? Nossa! Eu acho que é o amor primordial. Acho, não tenho certeza. E é uma busca minha, né, no consultório, de ajudar as pessoas a olharem para dentro e enxergarem esse amor por elas. Porque é tanta gente mendigando amor, tio Flávio, sabe? É tanta gente se esvaziada de amor, que acha que o outro vai chegar com todas as soluções. E não é assim. Então, tem um recado no meu livro que é assim, olha, pode doer, pode ruir, pode durar, mas há algo que nos move, que é a autoestima. Teve uma cliente que eu escrevi o caso dela, eu pedi autorização, mudei os nomes, pus um tanto de ficção, mas assim, a essência está ali. E ela já tinha, assim, saído da terapia, ela foi ficando muito bem. Mas aí, depois de um tempo, ela leu o livro, me mandou mensagem, falou, eu preciso voltar. Eu preciso voltar porque eu li o conto e eu não posso perder a minha autoestima e eu acho que eu estou esquecendo dela. Então, assim, essa é a proposta do livro. Legal, que conecta, né? E é aquilo que eu falei, você está numa viagem, você lê o livro, te traz memórias, te puxa memórias, mas também... Eu tenho muito receio de falar o terapêutico, porque eu não sou da área, então eu tenho medo de usar mal usado. Mas é terapêutico porque ajuda naquela cura, né? Tá falando a literatura ajuda na cura. Porque às vezes a gente joga para... Porque eu sempre falo, olha, os psicólogos, eles têm toda uma bagagem para poder saber o que fazem. E a gente tem procurado muito ajudas digitais, virtuais, com pessoas que não têm experiência e vivência, e isso acaba atrapalhando, né? Agora, há coisas terapêuticas que ajudam no processo, né? Há a terapia e há atividades muito terapêuticas, né? E o livro não deixa de ser, porque a gente chora ali num livro, a gente respira, a gente se vê no livro e a gente cresce tanto. Identifica, né? É o que você falou. Você usa casos, são misturas de casos reais? A maioria dos casos é baseada em fatos reais, ouvidos na clínica, no meu consultório e na vida lá fora. Esses, né, do consultório, eu pedi autorização, eu temperei um pouquinho com ficção, mas a essência está ali. Eu entendo que dá para fazer isso tranquilamente. Tem casos que, assim, são verdade ao pé da letra, né? O caso dos meus avós, assim, eu sentei com a minha mãe, ela me contou e eu falei, você nunca me contou isso, eu preciso escrever, né? E aí eu encontrei uma maneira de eternizar os meus avós, a minha ancestralidade. Tem aquele livro que eu comprei para minha mãe, até dei a ela e falei com ela, escreva.
que é aquele, eu esqueci como é que é, mas vovó, me conte quem é você. Quase um diário. Exatamente. Porque assim, são histórias que às vezes ela já contou pra gente, a gente esqueceu, ou ela não contou e vale a pena a gente saber dos nossos ancestrais. Tem que registrar. E isso é amor, né? Com certeza. Quando a minha mãe vai escrevendo, vai falando, olha, eu tô escrevendo porque você pediu. Falei, é por amor, tá, gente? Não é por obrigação, não. Isso mesmo. Porque para eu me entender, aquele livro vai ajudar bastante entender quem é minha mãe, né? Olha, a gente tem que encerrar. Não acredito, já! Eu ficaria aqui horas conversando. Aqui parece que se não fosse o Silan que nos deixou com um cronômetro ali, eu ultrapassaria o tempo certamente. Mas, Renata, eu queria te agradecer por ter aceitado vir aqui trazer essas pinceladas, né, de humanidade para a gente. Deixo aqui esse espaço à sua disposição, porque acredito que devam vir outros livros, e não só acredito, como espero. E queria que você falasse para as pessoas como que você pode ser encontrada. Olha, foi uma alegria imensa estar aqui com você, uma emoção, uma prosa boa, né? A gente ficaria aqui horas conversando. Então, os meus livros, os primeiros estão esgotados, mas já estou preparando uma nova edição. E o Caso de Amor pode ser encontrado na minha clínica, na minha página do Instagram e em breve na Amazon. Tá aí, a página do Instagram é... Renata Feldman. Renata Feldman. Em breve no meu site também, onde está o meu blog, que está sendo reformulado, mas já é possível acessá-lo, mas em breve o livro estará lá também. Então, ótimo. A gente encerra de uma forma maravilhosa, né? A gente encerra segurando o amor aqui nas mãos e mostrando para vocês que ele existe, né? Então, obrigado por nos seguir, por nos acompanhar, por nos assistir e por nos ouvir. E a gente se encontra aí no próximo programa. Até mais!